quando começou o plano diretor? Começou em março do ano passado e terminou em julho desse ano. Então, dá um ano e 4 meses do processo todo. Do lançamento à sanção do prefeito e passar a valer. Um ano e pouco, 1 ano e 4 meses. Vamos dar então uma outra pergunta. Tudo bem, Osmar? Eu gostaria de fazer uma pergunta, já que Rosana. Bom, a Rosana faz, eu faço, depois, se alguém mais duas pessoas quiserem fazer, a gente. Rosana. Segunda-feira a gente começa uma série, as 32 prefeituras,
oficinas e vai discutir com a população essa proposta. Foi definido o instrumental que as pessoas fazem essas propostas, a gente recebe, sistematiza e publica em formato aberto no site. A partir disso, então, vai ser a discussão com a sociedade, a gente recebe essas contribuições e em dezembro vai publicar uma minuta de projeto de lei. As minutas de projeto de lei são discutidas em 2 audiências públicas e também pela internet podem ser feitas propostas. Durante as oficinas também, agora, que vai começar sábado, até convido a todos, quem quiser participar todos os sábados, praticamente todos, daqui até 5 de dezembro, vão ter essas oficinas. Pode ser um momento interessante de uma outra pessoa ver o calor da discussão aqui lá. É bem quente, assim, tem que ir preparado para qualquer coisa que possa acontecer. E depois dessa minuta de projeto de lei, a gente, em janeiro, publica o projeto de lei, apresenta para a sociedade e encaminha para a Câmara de Vereadores. Então, a gente divide em etapas o processo, em cada etapa tem um tipo de participação em função da característica. Basicamente é isso. Depois tem mais informação do site detalhadas. A outra pergunta era como que funcionou nesses 10 anos pelo diretor. Eu acho assim, a Paula pode complementar nisso, mas a Outorga Onerosa funcionou, sim, funcionou no sentido, ela foi operacionalizada. Agora, se ela funcionou para criar uma cidade melhor, vou falar aqui em termos, porque tem uma lógica por trás que não necessariamente era muito bem pensada para uma cidade que queremos, de uma forma mais positiva no bom sentido. As operações urbanas também foram praticadas, muito se aprimorou, e acho que isso tudo depende muito, outros instrumentos não foram uma função social, mas o que acontece? Na minha leitura, assim, tem que ter vontade política para que essas coisas aconteçam, mas tem que ter uma estrutura institucional que dê suporte. A gente está agora em São Paulo prestes a fazer uma modificação de todos os imóveis subutilizados e utilizados. Só que a gente conseguiu constituir um departamento que vai só cuidar disso. Só cuidar disso. Todo esse processo participativo também só foi possível porque a gente criou uma assessoria dentro da Secretaria, de participação popular e comunicação. Porque eles só se preocupavam com isso, etc. e tal. Criou uma assessoria que é de relações institucionais, que ligava uma relação com a Câmara, ligava com o vereador, entendia o que estava acontecendo. Então, tem uma estrutura institucional que também não é do dia para a noite de seguro, mas é importante também que a gente tente nesse processo, se a gente tem uma cidade que a gente quer ir atrás dela, a estrutura administrativa da prefeitura tem, em certa medida, tentar buscar a melhor forma de se organizar para que isso aconteça. Na Carol, nessa resposta do Fernando, para dizer uma coisa, assim, São Paulo, a avaliação da implementação do plano diretor, embora a prefeitura não tenha feito essa avaliação como eu vou fazer, acho que tem duas coisas muito importantes. Vou entender que foi aprovado então uma gestão CASAB, que não foi uma gestão que fez uma aposta no desenvolvimento urbano, como os instrumentos do plano estavam desenhados. Então, tinha que implementar conselhos de zeis, tal, fez conceito? Não. Tinha que fazer regulamentação dos instrumentos da propriedade, social da propriedade? Fez? Não. Então, uma gestão que não estava apostando nisso. O contexto era esse, o contexto histórico. Então, imagina que ia ter uma estrutura de gestão para gerir. Então, os instrumentos que aconteceram com uma gestão ruim. Então, o Dória é um ótimo exemplo, né? Tem uma arrecadação de 300 milhões ao ano, que é bastante. Para onde foi? Até descobrir para onde foi, a gente ainda nada direito de propaganda. A avaliação, ele mudou a gestão, né? Nesse momento, a avaliação da gestão Haddad, mostrando para onde foi, meio vergonhado, assim, teve mal tempo de chegar à gestão, imagina avaliar e descobrir que os recursos foi gasto. Por isso que fazer construções pelo processo de acompanhamento o tempo inteiro é fundamental, porque a gestão vai e as pessoas ficam, né? Então, acho que tem um contexto ruim. Outro contexto que eu acho que é muito importante é o contexto do mercado imobiliário acelerado. O mercado imobiliário
Ponta Dolorosa aconteceu porque tinha o mercado comprando a área construída e verticalizando. Então, quando aconteceu mais fortemente, onde o mercado estava atuando e sem controle, sem interesse na gestão. Agora, aqui também tem as avaliações chavão, os mitos, né? O mito do plano de gaveta, que fala como se isso. Um outro mito é as ex não deram certo, né? A agenda da reforma urbana, né? É interessante, porque o próprio governo, a forma como ele apresentou as ex, a avaliação das zonas especiais de interesse social, prioritariamente de fazer de interesse social, foi uma forma ruim. Ontem, para não dizer que faz muito tempo, deu uma pesquisa sobre saneamento. Ontem descobri que 1.200 empreendimentos de habitação de interesse social foram feitos em São Paulo. Muitos deles foram feitos em 26, né? O número que me falaram é a metade foi feito em 6. Eu ainda estou avaliando se esse número é verdadeiro. Vamos supor que seja. Vamos supor que não seja, né? 300 empreendimentos de habitação de interesse social foram feitos em 6. Isso tem que servir para alguma coisa? Essa avaliação não foi feita. Ela não foi feita. Então, eu acho que serviu. Porque se só 12, 10 foram de alta renda, foram do sistema criminal, às vezes, é lugar, empreendimento de alta renda, foram 10. 300 não foram. Então, talvez isso seja um instrumento interessante. A gente precisa de mais dados para dizer se. E foi implementado no contexto que a prefeitura mesmo não fez a habitação de interesse social nessas zonas. Então, a aposta foi regularização em área de habitação, regularização fundiária. Se estava em se não estava, irrelevante. Então, é interessante, o que eu queria dizer para vocês a gente não tem uma avaliação, mas esse contexto é muito importante no momento da avaliação. Então, vocês vão fazer essa avaliação aqui, se for para o contexto de vocês, num contexto difícil, o que vingou? E para acabar, o que eu acho sobre a história do plano diretor ser muito normativo, plano de gaveta? Eu acho que essa é a crítica fácil. Está fácil chegar aqui, aliás, eu gostaria de ter bem preparado a apresentação para dizer que o plano diretor no Brasil não serve para nada. Que a lei de ocupação do solo é bem dirigida a nossa ocupação do solo. Meu doutorado é sobre a lei de parcelamento do solo, sobre o parcelamento do solo. E eu digo para vocês, a lei de parcelamento do solo é a lei que rege a expansão urbana. Não é o plano diretor, não é a lei do direito urbano, não é nada disso. Né? E a gente tem burlado, é tanto essa lei que a gente tem burlado, tem condomínio, né? Para não ter que parcelar, não tem que dar a área institucional, dar a área verde. Então, eu posso fazer esse discurso, esse é um discurso fácil. Eu acho que esse é um discurso que ele leva ao. Então, tá. Então, não der uma aula, a gente vai para casa, né? E não vai levar nada. Então, a gente tem que pensar no território. Essa semana, quem ganhou o Nobel de Economia lá, foi o Ontário, que ele propôs a regulação do mercado. Ele defende que o mercado por si só produz distorções e ele precisa ser regulado. E eu acredito nessa agenda, né? Eu acredito que regulação sim é necessária. Regulação demais é ruim. E acho que tanto de gaveta quanto de diretor não foi feito uma gestão democrática participativa e tal. E acho que não dá mais para a gente fazer assim. Então, eu tenho um olhar positivo em relação a isso. E acho que o plano diretor, que não tem lei de processamento do solo, não tem lei de ocupação do solo, realmente o plano de direção do planejamento. Mas a gente tem que aprender com a nossa história, com a nossa revisão histórica e teórica do planejamento urbano, é que tem que estar tudo junto. Então, se eu não estiver junto, não vai ser o autocomunicado, não vai ser o que vai virar e transformar como instrumento o território. E quero dar uma adendo final, assim, meio catastrófico. Eu acho que a gente tem novos elementos aí no planejamento urbano que a gente tem falado pouco. Um instrumento tem a ver com os condomínios, tem a ver com os fundos imobiliários, a gente tem novas figuras
regulou. Então, a vida está muito mais complicada, né? Se a gente acreditava no plano que regulava nos anos 60, 70, agora a gente tem alguma regulação, tem um estudo forte de zoneamento, tem experiência, né, de tentativa de implementação de regulação. Agora a gente tem novos elementos que eles não conseguiram nada regulados. Então, uma coisa que a gente não falou aqui é que nas áreas de operação urbana, na macroárea de operação urbana, tudo vai ser feito por planos urbanos que não tem regras muitas vezes. Então, o que é a área de operação urbanística? Não tem regra nenhuma. A gente carimbou 30% para habitação de interesse social, 25%, né? Nas operações urbanas, mas se o cara fizer uma área de intervenção urbanística, ele tem essa mesma regra. Se ele dá uma concessão urbanística, nem tem. A gente vai sentir saudade. Olha, o mundo bem pior do que a gente imagina. A gente tem que ter regulação sim no mercado. A gente está deixando muitas áreas não reguladas e a gente está colhendo frutos que a gente está se perdendo no território. Então, não ter regulação da expansão urbana, tem que ter regulação da expansão urbana, tem que ter uma regulação forte, tem que ter estímulos a ela ser bem feita. Ela pode existir, mas tem que ser planejada, tem que ser pensada, tem que ser para onde a gente quer ir, onde todo mundo quer ir. A não regulação a gente já conhece muito tarde. A gente está vendo aí esse crescimento disperso das nossas cidades e tudo mais. E para dentro do território fundos imobiliários, mega empreendimentos sem nenhuma contrapartida pública, sem nenhum espaço público, uma praça pública, uma escola pública, uma institucional. Nem o parcelamento do solo que está ficando dentro da cidade, o reparcelamento. Então, com esses atores que vêm do mercado financeiro, muito piores, nunca sentaram para discutir com a comunidade, não estão nessa agenda. Tem canais fortes operando diretamente com prefeitos, né? Então, vem aí, coisas muito piores. Vamos regular a base, Se a gente tem agora a lei de educação das mãos, façamos isso também com a lei de educação só. Façamos dela vamos até onde der, né? Mas vamos regulando aí, porque é bom que o mercado tenha força. Só tem, eu vou encerrar agora, e eu já tinha pedido uma pergunta, então eu vou a Osmar vai fazer a pergunta e a gente encerra a resposta para vocês. Ele trabalha então das considerações finais que vocês têm. Primeiro, eu quero chocar vocês. Eu sou contra a cidade justa. Eu sou a favor da cidade equilibrada. Eu acho que está na hora da gente ter uma agência reguladora no Brasil de urbanismo. Nós não temos. É por isso que tem esses rechaços para cá e para lá. Não tem no Brasil. Então, nós temos que saltar nós temos todo esse processo, né, que nós estamos participando desde, não sei quando foi o começo da criança, isso foi 89, 90, qualquer coisa, ou foi 2000, qualquer coisa. Então, basicamente era isso. Eu uma colocação até que estou fazendo, mas tem a ver com o que está dizendo. Mas a minha pergunta lá para o Fernando, uma coisa pequenininha. Na hora que você apresentou aquele plano de afastamento de recursos, de onde terão os corredores de ônibus, os ônibus, né? Aquilo que vai se dar em cada lote, em quadros, vai ser desapropriado. Como vai acontecer de um corredor inteiro? Vai ficar subordinado às pessoas, o poder público vai lá e fala, eu só aprovo um se todos concordarem. Como será isso? Bom, feita a pergunta, então, essa palavra. São quadros, né?
definidas, a unidade é quadra, né? Se trocou o lote para cá, para cá, sempre é quadra, uma unidade de planejamento. E como é que funciona isso? Passou o corredor e pegou uma parcela do lote, né? E essa parcela é até 30% do lote, esse proprietário do imóvel, em geral, seria desapropriado. Desapropriação demora, né? Ela atrasa um imóvel importante no corredor de ônibus e um processo que nem sempre, por ser econômico, é benéfico para a prefeitura e para o proprietário do imóvel. Então, tem uma figura que já é estabelecida que é a transferência do potencial construtivo. Então, o sujeito, até 30% do imóvel dele for, a princípio, seria desapropriado, ele pode doar essa área para a prefeitura e, em troca, ele calcula todos os parâmetros, né, basicamente o CA, em função do lote original. Se a gente tem um terreno de 1.000 metros e desapropriou por 300, ele calcula no terreno de 700 como se ele tivesse o lote dele original de 1.000. Ele poderia construir 4.000. Então, assim. Compensa dentro do próprio lote. Oi? Ele compensa dentro do próprio lote. E a outra questão é que se ele doou 300, o potencial máximo, 4, ele tinha 300 vezes 4, 1.200, esses 1.200 ele pode transferir, né, ou para dentro, para o lote para fora, de forma sem pagar uma norma onerosa. Então, são esses dois benefícios que foram criados para tentar, conforme foram sendo feitas as obras dos corredores de ônibus, como alternativa à desapropriação, essa opção da transferência do potencial construtivo. Isso já aconteceu em São Paulo, no alargamento da Avenida Paulista. Só uma fala final. Ele entrou dentro das áreas e tem o potencial construtivo. Exatamente. Não é nada novo, mas é novo. Nada é novo. É novo. O que tem que ter bom senso. Vamos lá. Fernando de novo. Uma última coisa, assim, Campinas, para a gente, todas as imagens, a gente nunca corta a região metropolitana, sempre tenta trazer essa dimensão da região metropolitana de São Paulo, da macrometrópole. É uma das cidades mais estratégicas para, junto com São Paulo, Santos, Sorocaba, criar uma estrutura, uma unidade mais ampla, que seja que todas essas políticas que está discutindo possam ser implementadas de forma articulada. Então, acho que a Prefeitura de São Paulo, o secretário se coloca à disposição para qualquer tipo de interlocução que seja necessário e acho que um processo muito rico e muito oportuno de fazer uma revisão desses instrumentos de forma integrada e tentando sempre, acho que a lição que a gente teve lá vamos começar essas discussões a partir, tudo bem, do diagnóstico, mas a partir sempre possível de propostas concretas. A discussão fica muito mais produtiva, né? Não vamos deixar para a última hora para fazer propostas, vamos fazer propostas, vamos discutir essas propostas, fica muito mais produtivo. Esse é um aprendizado nosso. Agora, o plano diretor, a gente começou com uma avaliação participativa. No zoneamento, a gente já está indo para uma discussão a partir de propostas pré-estabelecidas, que podem ser mudadas completamente no processo participativo. Mas a gente ter esse intuito de projetar a cidade que queremos é fundamental. Só a gente agradecer muito o convite e desejar a todos aí um bom processo. Queria agradecer a todos, obrigada pela participação, pela energia, né, até essa hora, todos aqui. Desejar que seja um processo bem produtivo, frutífero, sem dúvida nenhuma. Gente, eu quero agradecer a presença da permanência de todos, mas mais cidade convida para pelo considerado junto com a secretaria, as coisas
sem dúvida nenhuma, pela importância da região metropolitana de Campinas, do próprio município de Campinas, no contexto regional, no contexto nacional e, obviamente, suas ligações também no exterior, nós temos que buscar fazer o melhor possível para que Campinas, e ao mesmo tempo que apresenta enormes potencialidades, também tem enormes desafios. Que a gente tenha condições de coletivamente enfrentar esses desafios e construir